Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estou eu aqui, junto a vocês. Demorei a chegar um pouquinho, mas estou aqui. Gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal, tá bom? Aperta aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todos. Ao final desta live você vai compartilhar, tá bom? Não esqueça de dar um like na mãozinha. Essa mãozinha aí você tem que apertar ela porque é de grande importância para o nosso canal. Por quê? Porque o YouTube vai ver que você está presente, que você está gostando do que eu trago aqui e vai então transmitir para outras pessoas. Você entende? Vai levar a palavra amiga para outras pessoas. Nós precisamos evangelizar, levar a palavra do Senhor para outras pessoas. Mesmo aqueles que já estão, que conhecem a palavra, né? Mesmo aqueles que buscam estar na presença do Pai, às vezes a pessoa é necessário ouvir para se fortalecer. Muitas das vezes tem muitas pessoas que se enfraquecem na fé por falta de ouvir a palavra do Senhor. Para que a gente fique forte, nós precisamos estar sempre na presença do Pai, ouvindo a palavra, cantando louvores para Ele, agradecendo todos os dias. É de grande importância que a gente venha agradecer ao Senhor os nossos dias, tudo que nós passamos, desde o amanhecer ao anoitecer. Devemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Não há nada que Deus não faça, né? Não há nada que Deus deixe de fazer, quero dizer, nas nossas vidas, que a gente não venha agradecer. É importante que a gente venha agradecer. Gente, esse pio que vocês estão ouvindo é a calopsita da minha sobrinha, tá bom? Que não para de chamar aqui. Mas tudo bem, o importante é que vocês prestem atenção aqui, foquem no que eu venho trazer, tá bom? Então, eu vou ler o capítulo de número 31 do profeta, do livro do profeta Jeremias, né? Nós estamos no capítulo 31, e depois então eu vou trazer a explicação. E você que está chegando, se coloque aí num lugar tranquilo, foque na palavra, foque naquilo que eu venho trazer aqui, tá bom? É de grande importância. No capítulo de número 31 do livro de Jeremias, nós vamos falar sobre as famílias de Israel. Nós vamos falar sobre as famílias, porque o Todo-Poderoso, ele mostrava que o deserto ia acontecer para aquelas famílias de Israel. Mas eu vou explicar melhor depois que eu ler o capítulo. Não vou ler o capítulo todo, porque o capítulo é bem extenso, tá bom, gente? Vai até o versículo de número 40. Eu vou ler algumas partes, depois eu começo a pular alguns versículos, mas eu gostaria muito que você lesse todo o capítulo, tá bom? Para que a gente venha ter uma mente mais clara, né? Clarear o nosso raciocínio e a gente entender melhor, tá bom? Então vamos lá dar início. No versículo 1 diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamborins e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, o Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa do chefe das nações, e clamai, cantai louvores, e direi: salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel. Vamos pular para o versículo de número 14. E saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramã, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, que
não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque já não existem. Versículo de número 20. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comove por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Vamos pular para o versículo de número 26, que diz assim, ó, nisto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. Versículo de número 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Vamos pular vamos virar a página, vamos para o versículo de número 35. Versículo de número 35, do capítulo do profeta Jeremias, que diz assim, se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Versículo de número 39. E a linha de medir estender-se-á para diante dela, até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á por Goa. Versículo de número 40. E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até ao ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor, não se arrancará, nem se derrubará mais eternamente. Então vamos aqui entender o que o capítulo vem dizendo para a gente. No versículo de 1 e 2, está falando que Deus ele será com todas as famílias de Israel. Então, ele aqui, o Todo-Poderoso, ele quis mostrar que o deserto de reunir não apenas o Reino Sul, mas ele queria reunir todas as tribos de Judá e Benjamim também, que haviam sido deportadas para a Babilônia. Todo aquele povo estava lá em Babilônia. Então ele queria fazer essa união de famílias, você entende? Também ele fala no versículo 3, ele diz que ele sempre amará o povo e jamais o trairia. Porque o amor de Deus, ele não pode ser definido pela mente humana. Porque o amor de Deus é perfeito, é perfeito. É imensurável o amor de Deus. Ele é incondicional. Então, Deus ama os seus filhos. Isso é, o seu amor se revela de modo íntimo e peculiar. Ele se revela de modo muito peculiar para cada um de nós. Cada um de nós, seres humanos. Também diz lá no versículo 6, que ele diz que vai subir até Sião, que todos subirão até Sião. Esse Sião, o Sião aqui, é o monte de Efraim, que é uma referência, né? É uma referência lá do reino, que era uma referência lá do reino do norte, do povo que vivia lá no norte. Porque ele faria a restauração de todo o povo lá de Israel. Também fala sobre uma voz que se ouvia lá em Ramã. Lá no versículo 15 e 16 fala sobre essa voz. Essa era uma cidade, Ramã, era uma cidade da tribo de Benjamim. Um personagem também, que era o personagem que fazia parte daquela época, né? Era um homem, Benjamim. Então, essa cidade, Ramã, ela ficava situada próxima a Jerusalém, no local lá próximo de Jerusalém. Ficava bem perto lá do túmulo de Raquel, onde Raquel foi colocada. Uma das esposas de Jacó. Raquel foi uma das esposas de Jacó, você lembra, né?
que foi pai daqueles 12 filhos, né, das 12 tribos de Israel. E ele teve 12 filhos, né? Então, aqui está falando sobre essa voz, né? Essa voz que é importante. Embora houvesse naquele momento motivo de angústia e de dor, Deus declarava que não era mais preciso chorar. Ele não queria ver o seu povo chorando, entristecido, angustiado, né? Pois haveria restauração, ele iria restaurar todo aquele povo. Isto é, ele iria cumprir o tempo determinado para todos eles. Ele disciplinaria todos eles, aquebrantando o coração, mostrando os caminhos que deveriam percorrer, né? Para que todos houvesse uma disciplina divina. Todos tinham que ter uma disciplina divina. Todos seriam remanescentes, ou seja, todos seriam honrados. Todos seriam honrados. Também fala sobre a aliança. Fala sobre uma aliança nova, né? Que ele faria uma aliança nova. Como? As Escrituras mostram para a gente os concertos que Deus, o Todo-Poderoso, ele fez com a humanidade daquela época, né? Ainda faz até hoje, através dos tempos, né? Deus ainda faz, ele conserta muitas coisas erradas. Então, entre eles, figura o pacto feito com Adão, Noé e Abrão e Moisés, e o povo de Israel no deserto, todo o povo de Israel. Em todas as manifestações divinas, no período de angústia da aliança, da antiga aliança, né? Houve um compromisso firmado, né, daquela época, de direitos e deveres que ambas as partes deveriam ter. Teve que haver um compromisso, teve que firmar um compromisso, você entende? Então, quando nós firmamos uma aliança com Deus, nós temos que se posicionar, né, ficar na direção do Senhor. E tá lembrando sempre que Ele é o nosso Criador. E nós temos que seguir aquilo que é correto diante dos olhos do Senhor. Então, as pessoas que viviam, viviam erradas, elas eram acusadas pela própria consciência delas, porque elas sabiam que estava errado. Então, a própria consciência delas acusavam, e elas carregavam com elas mesmo o peso da disposição daqueles que se arrependem. Então, carregava aquele peso. As pessoas precisavam se humilhar ao Senhor, né? E confessar os erros e os pecados para que Deus pudesse ter misericórdia deles e livrá-los, né? Então, o que houve naquela época? Vamos entender melhor aqui. Nesse caso, né, muitas pessoas se prostraram e muitos não se prostraram. Então, houve um arrependimento de alguns e de outros não. E Deus, Ele deixa que você resolva o que você quer fazer. Você tem livre arbítrio para você ou se arrepender ou continuar no erro. Você entende? Então, naquela época, lá no versículo de número 34, diz assim: creia no perdão divino, creia no perdão divino e desfrute dos benefícios que ele traz. Qual é o benefício? De uma consciência pura, de estar tranquilo, não está nada te acusando na sua mente, nada te acusa, né? Então você tem uma consciência pura, você tem paz, você tem oportunidade de um novo recomeço. E isso quando você se humilha para o Pai, quando você pede ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoe porque eu errei, eu pequei contra ti. Então, quando você confessa, você tem essa recompensa, a recompensa da paz e da oportunidade, né? Da oportunidade que Deus te dá para um novo recomeço. Ele primeiro te disciplina
E aí ele diz, então vamos começar de novo. E aí ele recomeça um tratar no seu ser, na tua alma, você entende? Ele, Deus, ele não age de acordo com os erros das pessoas, não, tá? Os erros passados, né? Isso é, ele quer dizer com isso que quando nós afirmamos que não se lembramos mais dos nossos erros, né, do que foi os nossos pecados, é quando a gente está liberto, porque ele liberou, né, liberou para você, liberou te trazendo paz para você e te dando a oportunidade de um novo recomeço. Você entende? Por isso que nós devemos estar sempre consciente, buscando na presença do Pai. Vamos voltar lá no iniciozinho para a gente voltar a entender isso aí melhor. Eu creio que você já entendeu, porque não é difícil, não é mesmo? Então Deus, ele fez muitas promessas naquela época para todo o povo de Israel. Ele fez muitas promessas porque havia uma coligação. Coligação quer dizer união. Havia uma união, havia uma comunhão. Você entende? Então havia uma coligação com o povo de Israel e o povo de Jerusalém. A partir lá do cativeiro, porque eles estavam todos em cativeiro, quanto à coligação de Jesus. Você entende? Todos eles fizeram uma comunhão com Jesus. E aí, quando aqui no caso, eles vêm explicando que toda a igreja que ele quer dizer é que somos nós, os seres humanos daquela época, né, fizeram uma coligação, uma comunhão com Deus. E até hoje, né, todos nós fazemos comunhão com Deus. Então, Deus, ele pesava, ele botava os prós e o contra, e pesava, e quanto aos pecados da pessoa. Então a aliança que ele fez com o seu povo seria o comprometimento, conforme foi dito a profecia, né? A profecia que Jeremias foi falando, né, para todas as pessoas de Judá e de Jerusalém, que eles seriam levados como escravos para a Babilônia. E se cumpriu o que foi falado. Todos eles foram levados como escravos para a Babilônia. E Deus, então, enviou, através do profeta, a mensagem de esperança para todos daquelas cidades de Judá e de Jerusalém. Que eles seriam salvos, que eles seriam restaurados e que eles, se eles obedecessem, eles voltariam a ter alegria, voltariam a ter paz. Isso significava que a esperança e o amor de Deus era imensa, era melhor do que qualquer outra coisa naquela época, porque Deus é benigno para com todos. Ele era benigno com aquele povo, né? Então Deus, ele mandou anunciar que seria o Deus das famílias, de todas as famílias de Israel, e que ele restauraria todas as famílias de Israel e de Jerusalém. Então Deus, ele colocou uma lei no coração das pessoas naquela época. Qual seria a lei? De um quebrantamento. Ele quebrantou o coração daquelas pessoas para que eles se voltassem para ele e soubessem que ele é o Deus vivo e verdadeiro. Então isso significava que Deus habitaria dentro de cada uma daquelas pessoas. É o que Deus faz até hoje. Ele habita dentro de nós quando nós abrimos a porta do nosso coração. Você entende? Deus é a nossa esperança. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, temos uma comunhão, uma coligação com Deus, tem que haver uma confiabilidade para que todos nós sejamos salvos. E para que a gente seja salvo, é preciso se posicionar diante do nosso Criador. Tá certo? Amanhã eu volto com vocês com o capítulo de número 32,
que vem falando sobre o exército de Babilônia, sobre a prisão de Jeremias. Jeremias foi preso por profetizar na época muitas coisas, né? Eu já até falei quando ele estava preso também, em alguns capítulos já vem adiantando e depois volta aqui repetindo algumas coisas, né? Aí vem falando sobre as promessas e a restauração de Israel. Amanhã eu venho com vocês falando sobre isso e sobre as promessas de paz e prosperidade para todo aquele povo. Então, estejam aqui comigo amanhã, me acompanhem, permaneçam aqui comigo, compartilhe a palavra, leve a palavra amiga para alguém, convide uma pessoa para participar do nosso canal, tá bom? Convide a pessoa para participar do nosso canal. É de grande importância que você leve uma palavra amiga. Quando nós levamos uma palavra amiga para alguém, nós estamos evangelizando, estamos mostrando que Deus é conosco, que Deus se agrada daqueles que o buscam, tá certo? Então, procure levar a palavra amiga, convidar uma pessoa para o nosso canal e cantar para o Senhor, cante louvores para o Senhor, você vai estar agradando o coração do Senhor. Sabia que o louvor é uma oração? Quando nós não queremos orar em palavras, nós podemos cantar. Quando nós cantamos para o Senhor, nós estamos louvando Ele, estamos orando, que o louvor é uma oração. Ele vem, ele sai de dentro do nosso ser, da nossa alma, e agrada o coração de Deus. Você entende? E quando você agrada o coração de Deus, Deus derrama bênçãos sem medida sobre a sua vida, e você vai ficando mais leve. Você pode até estar com um jugo pesado, mas quando você está na presença do Pai, Deus te deixa mais leve, mais tranquilo. Você entende? Então seja uma pessoa evangelizadora, leve a palavra do Senhor para aqueles que precisam ouvir. Tem muitas pessoas sofrendo por aí, muitas pessoas passando por desertos terríveis, que às vezes não conseguem sair daquele deserto, porque o deserto não é um local de moradia, o deserto é um local de passagem. Às vezes a gente dá uma passada por aquele deserto, mas em seguida você já se levanta, porque Deus te levanta, te exalta, quando você o louva, quando você clama a Ele, quando você diz para Ele: Senhor, como eu te amo e como é maravilhoso estar na sua presença. Tá bom, gente? Até amanhã, então. Fiquem com Deus. Amanhã eu volto com o capítulo de número 32 e assim sucessivamente até a gente terminar o livro do profeta Jeremias, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!